Olá, olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar aqui fazendo as nossas questões sobre educação especial, mas hoje com um enfoque legal aqui trazendo para você sobre as Libras, tá? A Libras, gente, é a nossa língua brasileira de sinais regulamentada por esta lei aqui que você não vai esquecer, a Lei 10.436 de 2002. Tá? Então essas características aqui gerais para você lembrar da Libras, tá? Que nós faremos aqui nas nossas questões. Então ela tem uma gramática própria, tá? Ela não é universal. Cada povo vai ter aí, inclusive, né, tem os regionalismos aí da própria Libras, tá, gente? Então, a nossa língua brasileira de sinais, tá? Não esqueçam isso, falar que ela é universal, não. A nossa Libras aqui é própria, tá? Ela é uma linguagem visual motora, tá? Lembrem dessa característica, isso vai ajudar bastante vocês também. E ela tem, o enfoque dela é transmissão de ideias e fatos da comunidade surda. Tudo isso retirado aqui da nossa lei, ok? Então essas são as características principais e agora nós vamos lá para as nossas questões. Então vamos lá, faremos 10 questões aqui, então vamos lá, papel e caneta na mão para você já conseguir entender tudo que é importante. Gente, então questão 1 diz assim: assinale corretamente a principal característica da língua brasileira de sinais. Ok, né? Então, A, ela utiliza apenas gestos simples e intuitivos, como se eu fizesse gestos assim, que eu quisesse representar algo, né? Sem gramática estruturada, será? B, baseia-se exclusivamente na linguagem oral, utilizando sinais para complementar. C, possui uma gramática própria, com estrutura visual, espacial e expressão facial, sendo recomendada como uma língua completa? Vamos lá. D, é uma forma universal de comunicação gestual compreendidas por surdo em todo o mundo. São exclusivamente gestos simples e intuitivos, sem estruturação. É isso que ele quis dizer ali. Então vamos lá. Ok. Vamos por eliminação aqui, que essa questão está um pouco mais tranquila, né? Então, ela vai dizer assim, que eu posso utilizar apenas gestos simples e intuitivos, como se, ao quiser representar alguma coisa através das libras, eu faria um gesto que relembre o objeto, por exemplo, de maneira intuitiva? Não, né, gente? Nós sabemos que a Libras, ela tem uma gramática própria, ela tem uma intenção própria, então, cada gesto ali tem o seu significado próprio, tá? Então, aqui está errada esta A. Quando ele fala assim na B, baseia-se exclusivamente na linguagem oral. É a linguagem oral que é utilizada nas Libras? Não, né, gente? Ele pode trazer como visual motora, visual espacial, mas oral não, né? A oralidade, claro, ela tem o seu papel, mas não aqui, né? Ok. Agora na C ele fala assim, possui uma gramática própria. Ok, tá certo. Então, com estrutura visual, espacial e expressão facial. Nós fazemos expressão facial ao nos comunicar com Libras, né? Vocês já viram alguém se comunicando através das Libras? Então é isso, né? Essa expressão facial, ela é, sim, um ponto importante. Sendo reconhecida como uma língua completa, com estruturação, gramática própria, sim, né, gente? Se ela tem a sua própria gramática, ela é completa, tá? Então, é uma linguagem muito bem estruturada, né, que ajuda toda a nossa comunidade surda. Então, até então, vamos eleger essa daqui como nosso gabarito. Vamos ver as demais aqui, entender, né, que nós já lemos. É uma forma universal, o que eu falei para você? Se vier como universal, elimine. Porque as Libras, gente, assim como qualquer língua no mundo, elas são diferentes dentro da sua forma de comunicativa. Tanto é que nós teremos alguns regionalismos também, né? Assim, lá no norte terão alguns tipos, algumas relações visuais motoras serão diferentes, no sul, enfim, tá? Assim como a nossa linguagem oral, ela também tem os seus regionalismos ali, ela não é universal, né? Nas outras partes do mundo, ela é feita ali de maneira diferente, ok? Então, eliminamos a D, e na E ela fala que são exclusivamente gestos simples e intuitivos, sem estrutura? Não, né? Não é a definição, não é esta a definição da Libras. Ok, então ficou o nosso gabarito letra C mesmo, tá? Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Ok, tá, gente? Ele vai falar aqui como visual espacial. E também tá certo, né? Porque todo esse espaçamento, vamos acrescentar aqui, inclusive, que pode vir como espacial, pra gente não esquecer.
Ok? Então vamos lá. Continuando as nossas questões. Questão 2 diz assim: nos termos da Lei 10.436 de 2002, entende-se como Libras o quê? A forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual motora, com a estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de expressões oriundos de comunidades de pessoas surdas. Vamos lá, vocês viram que ele pediu aqui exatamente a letra da lei, tá? Quando vem com essa literalidade aqui, a gente tem que ficar muito esperto, porque qualquer palavrinha a gente escorrega aqui, tá, gente? Então, ó, ele fala assim, transmissão de expressões. Será que são somente expressões que a gente expressa, colocando de uma forma rasa a Libras, né? São só expressões como se fossem soltas, isoladas? Não, né, gente? Elas têm um significado, uma transmissão, é uma comunicação. Então, aqui ele fala oriundos da comunidade surda, ok, né? Mas aqui ele limita quando ele deixa só expressões. Ok, na B ele coloca assim: a forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual motora, né, como está lá na nossa lei, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos. Lembra que eu falei para você não esquecer dessa parte aqui, transmissão de ideias e fatos? Porque é justamente isso que vai constituir lá a letra da nossa lei quando se trata da Libras, tá? Então, até então, certo. Oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. Ok, vamos eleger essa daqui e vamos ler as demais. C. A forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual motora, com uma estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias apenas oriundos. Esse apenas, ele acabou segregando ali algumas coisas, né, gente? Então, não está escrito desta maneira na nossa letra de lei. Vamos eliminar aqui, tá? Então, eliminamos a A, a C. A D diz assim, que é a forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de fatos apenas. Somente fatos? Não, né, gente? Aqui também, ó, na E já tem somente fatos. Faltou aqui, né, ideias e fatos. Enfim, então, as duas estão erradas e a nossa B está totalmente correta, tá? Nosso gabarito aqui certinho, trazendo essa completude aí da nossa lei 10.436 de 2002. Então, vocês viram como que as questões são cobradas? Muitas vezes ela vem uma interpretação, até muda uma palavrinha ali interpretativa, mas quando cai a letra de lei a gente precisa conhecer, tá? E é exatamente dessa maneira, tá, gente? Inclusive, eu aconselho vocês a anotarem isso aí no instrumento que vocês estão utilizando, seja caderno, seja algum instrumento tecnológico, tá? Para anotar toda essa letra de lei aqui. Tá bom? Então, comunicação, expressão, lembre dessas palavras-chave aqui, transmissão de ideias e fatos, uma estrutura gramatical própria, tá? Da comunidade de pessoas surdas do Brasil. Ok, questão 3 diz o seguinte: são exemplos de parâmetros linguísticos na Libras. Vamos lá. A. Configuração de mão e alinhamento. B. Direcionamento e alongamento da mão. C. Corporalidade e direcionamento dos olhos. D. Movimento e ponto de articulação. E E. Movimento e direcionamento. Vamos lá. Então, gente, nós sabemos que a Libras, por ser uma linguagem visual motora com estruturação própria, nós temos... O que nós faremos para nos comunicar em Libras? Terão os nossos movimentos corporais, né? Principalmente utilizando as mãos aqui, né? Toda essa estrutura superior do nosso corpo. Esses movimentos, eles são feitos com a intencionalidade de passar uma mensagem ao outro. Ok, né? Nós nos comunicamos dessa maneira nas Libras. E qual que é a ideia? Eu tenho articulações em que eu vou norteando essa minha linguagem. Então, expressões faciais são válidas, né? No caso, a postura do corpo, como eu faço, essa estruturação também está advinda aqui da Libras, porque tudo conta, né? Eu estou transmitindo isso através principalmente das minhas mãos, né? Mas também com outras expressões aqui corporais que eu vou designando para este fim, para transmitir aquela mensagem.
né? Então aqui, quando ele coloca sua mão em alinhamento, ele deixa de alguma maneira restringido, tá? A ideia são relações mais completas, tá bom? Sei que é um pouco complexa essa questão, vamos tentar simplificar aqui para você, ó. B, direcionamento e alongamento da mão. Se só houver direcionamento e só houver um alongamento, isso também fica de maneira pormenor, digamos assim, né? Então, é muito mais do que isso, ok? Na corporalidade e direcionamento dos olhos. Será que é só o direcionamento dos olhos? Na corporalidade até teria a ver, né? Vamos pensar assim. Mas, porque a gente usa toda a estrutura corporal nossa, mas o direcionamento dos olhos acaba segregando também, tá bom? Quando ele diz assim, movimento e ponto de articulação, opa, aqui tá mais completo, né? Movimento e direcionamento, o direcionamento diz respeito a toda a relação, principalmente com todos os movimentos. Ok, né? Se a gente for pensar assim, tá quase certo? Quase, mas não é exatamente toda a estrutura completa da Libras, tá? Por isso que eliminamos a letra E e ficamos aqui com a D, tá, gente? Movimento e ponto de articulação, porque toda a articulação completa são pontos de articulações específicos, né? São movimentos específicos. E aqui, a alternativa que mais deixa completa esse ponto estrutural da Libras, aqui é a alternativa letra D, tá? Que traz essa relação completa. Então, nós vamos olhar para as alternativas dessa maneira mesmo, tá? Se tem alguma que está deixando ela essa resposta de alguma maneira mais restrita, nós vamos eliminar, tá? Então, a ideia é a gente pensar na completude, qual é a alternativa mais correta, porque muitas vezes parece que está ali um pouco correta, mas dentro de uma completude não está, tá? Então, a gente vai olhar para isso. Ok? Gente, vamos lá. Continuando, na 4 diz que na Libras a expressão facial é o quê? Vamos lá. Ela tem apelo estético, ela tem função gramatical, ela não afeta a estrutura da língua, ela indica um tempo verbal ou ela é sempre neutra. Nós já vimos que a expressão facial ela é importante porque ela vai direcionar toda a nossa comunicação aqui através das Libras. Ok. Será que é só puramente por relação estética que eu fico fazendo caras e bocas ali na Libras? Não, né, gente? Existe uma intencionalidade. Ok. Então, eliminamos a A. Quando ele fala, vamos lá para ele, fala assim, é sempre neutra? É uma expressão facial neutra? Não, se eu uso uma expressão facial e tem uma intencionalidade, não é neutra, né? Não afeta a estrutura da língua, pelo contrário, a ideia da expressão facial é auxiliar no entendimento da forma comunicativa ali, né? Então, eliminamos aqui a C. Indica um tempo verbal. O que acontece? Quando ele fala só tempo verbal, ele acaba restringindo o que a expressão facial em si acaba estruturando. Vamos pensar que a função gramatical aqui, da estruturação da língua completa, ela traz uma abrangência, né? Só quando eu falo só tempo verbal, é como se a expressão facial fosse só tempo verbal. Não, né, gente? É muito mais do que isso. A expressão facial, ela vai auxiliar ali nos movimentos das Libras, tá? Para que realmente essa abordagem comunicacional seja feita de maneira mais efetiva, tá? Então, dentro de uma estruturação completa, tempo verbal ele pode auxiliar sim, mas não é somente isso, tá? Tem a função principalmente gramatical, ok? Nosso gabarito letra B. Vamos lá, questão 5 diz o seguinte. Quando os linguistas das línguas de sinais descrevem que a estrutura das Libras está em SVO, ela está se referindo ao quê? Vamos lá, vamos lembrar para o conceito inicial. Se ela tem uma gramática própria, qual é? Vamos pensar assim, se a gente for pensar numa estruturação gramatical, o que a gente pode lembrar de mais importante aí que estará em todas as nossas orações, a estrutura gramatical que mais vai abranger aí toda a estruturação da nossa língua, mesmo a linguagem oral, tá? Que traz aí uma importância da relação comunicativa. Todo momento eu estou praticando algo, fazendo algo, né? Realmente
agindo em torno de uma sociedade, em prol de alguma coisa, de um trabalho, enfim, né, gente? As nossas ações fazem parte da nossa vida social, física, motor, ambiental, ok, né? Enfim, animais também, né? Plantas, tudo que a gente estuda lá na língua portuguesa. Ok, se eu pensar que quando dentro de uma estrutura gramatical, o que seria mais importante da gente eleger dentro de uma gramática? Olha aqui, o verbo, né, gente? Então, ó, quando ele coloca SVO, onde nós temos verbo aqui? Aqui e aqui. Ok, o verbo é o que vai fazer todo o inclinamento ali para realmente constituir a minha oração. Ok, e a mensagem, no caso da Libras aqui, a comunicação que eu quero estabelecer. Ok, se eu tenho um verbo, eu tenho alguém, algo, né, que está praticando aquilo. Vamos lá, vamos para a estrutura lá da língua portuguesa. Quem que está praticando? É um sinal, como ele coloca aqui nas outras alternativas? Não, né, gente? É um sujeito, tá? Então ficou aqui a D e a E por enquanto, né? E agora? Qual seria a estruturação? Estou falando de uma gramática completa que visa, que é uma língua brasileira de sinais, que realmente traz uma estruturação ampla da forma comunicativa. Então eu tenho o quê? Será que é oclusão ou é objeto? Possivelmente você já conseguiu elencar aí. Se nós estamos falando de estrutura gramatical, com certeza é objeto, né, gente? Para quem está direcionada aquela ação, o que eu fiz, qual é o complemento ali dessa relação, tá? Então aqui o nosso gabarito é a letra E, tá? Sujeito, verbo e objeto. Então, ó, quando os linguistas... Então, aqui, claro que é uma relação mais aprofundada, tá? Da Libras, ó, não se assustem. Ó, quando os linguistas das línguas descrevem a estrutura, se é uma estrutura gramatical completa, é claro que vai ter sujeito, verbo e objeto, né? Isso faz parte da relação comunicativa, independente da língua. Concorda comigo? Então, se não houver sujeito, verbo e objeto, como que essa linguagem, essa gramática vai se estruturar? Então, não existe, não tem como, né? Por isso que aqui, por mais que seja uma questão mais aprofundada, a resposta, quando a gente vai pela lógica, ela fica mais tranquila, ok? Questão 6 diz o seguinte: a língua portuguesa e a língua brasileira de sinais possuem diferenças, mas também semelhanças. Ao encontro desses aspectos, é correto afirmar que... Vamos lá. Então, ele quer aqui essas semelhanças entre a língua portuguesa e a língua brasileira de sinais. Importante pontuar que dentro da modalidade da educação da bilíngue, né, que a gente fala que é a linguagem para a comunidade surda, ela traz lá na LDB que as Libras serão a primeira língua ensinada ali para a comunidade surda, a nossa modalidade um pouco mais recente da educação, que é a relação bilíngue para a comunidade surda. Ok, a Libras como primeira língua, a LDB vai dizer, e o português, a língua portuguesa é escrita como segunda, tá? Por isso bilíngue é uma modalidade de educação, a educação bilíngue para surdos, ok? Essa educação bilíngue é uma modalidade onde traz, porque bilíngue, Libras como primeira língua, e língua portuguesa como segunda, ok? Não esqueçam dessa informação, que isso também é importante. Então, ó, esses aspectos, vamos lá. O que ele diz? A fala ou os sinais são expressões de línguas distintas. A língua é um sistema coletivo de uma comunidade linguística, ok, né? Tá aqui, tecida por meio de trocas sociais, culturais e políticas. Você viu que ele foi para uma relação mais ampla. Até o momento está redondinha essa daqui. Vamos ver as demais. A língua de sinais apresenta uma sintaxe espacial, incluindo os chamados classificadores. A língua portuguesa usa uma sintaxe linear, utilizando a descrição para captar o uso de classificadores. Ele deu ali uma complicada para tentar confundir você, tá? Ele fala assim: a língua de sinais utiliza a estrutura de foco através de repetições sistemáticas. Esse processo não é comum na língua portuguesa, a gente não usa repetições dentro da nossa língua, né? Claro que dependendo aí qual é a abrangência disso, né? Mas ele foi muito além quando ele diz que isso não é comum. Depende, tá? Ele deu uma viajada aqui, tá bom, nesse quesito aqui, tá, gente? Vamos lá. D. A língua de sinais atribui um valor gramatical às expressões faciais.
Ok, né? Nós temos essa relação gramatical da expressão facial. Esse fator não é considerado como relevante na língua portuguesa. Será que na língua portuguesa, vamos lá, vamos para a língua portuguesa agora. O que diz a nossa BNCC, da estruturação da nossa língua, os gramáticos? Quando a gente vai para essa relação educativa, nós pensamos que a nossa linguagem, ela é uma relação completa, que inclui linguagem verbal, gestual, né? Eu estou falando aqui, estou praticando os meus gestos ao mesmo tempo, que auxilia na comunicação. As imagens, né, as linguagens visual, escrita, oral, enfim, corporal, tantas outras, né, que nós vamos completando aí no nosso dia a dia, na nossa relação social e cultural. Ok, então, vamos pensar assim, esse fator não é considerado como relevante, a gente não usa as expressões sociais, usa sim, né, gente, e muito, e muitas vezes até sem querer algumas expressões. Sabe quando você ganha um presente que você não gosta e você tem que agradecer a pessoa? Aí você, às vezes na tua expressão facial, aquilo já indica que você não gostou, né? Mas mesmo assim, na linguagem oral, você acaba tendo que falar, né? Agradecer, enfim, a pessoa. Mas, enfim, a expressão facial, ela diz muito sobre nós. E ela também é uma atribuição aí da nossa língua, auxiliando nos processos linguísticos ali da própria língua portuguesa. Apesar de poder ser substituído por prosódia, não. Vamos eliminar aqui na D. Na E ele fala assim: a escrita da língua de sinais não é alfabética? Ela é, tá, gente? Ela tem a relação alfabética sim, tá? Por isso que agora nós eliminamos a letra E. Ficaram aqui as 3 alternativas. Ok, vamos lá. Sabe quando eu falei pra você que a gente tem que realmente pensar, quando a gente vai para uma questão, olhar a completude dela, quanto mais completa, quanto mais abrangência ela tiver, só que esse ponto de abrangência é um ponto muito peculiar, por quê? Ele não pode extrapolar as questões, porque vocês já viram até então que as alternativas, para vocês que têm uma caminhada aí resolvendo questões, que as alternativas ou elas reduzem o que é para ser falado, ou elas ampliam demais e extrapolam. Elas vão além e falam coisas que, enfim, saem ali do contexto. Então, a gente tem que ficar atento a esses 2 tipos de alternativas, tá? Então, a ideia, gente, é justamente a gente pensar numa relação mais completa. Ok. A fala, vamos pensar a nossa linguagem oral. E os nossos sinais, eles são expressões de línguas distintas? Nós temos, né, a língua falada e os sinais que fazem parte da Libras, né? Da língua brasileira de sinais, ok, né? Elas têm distinções ali entre o seu conceito, a sua abordagem, né? Então é isso mesmo, ok? Então a língua é um sistema coletivo, ok, de uma comunidade linguística, com certeza, né? Inclusive, ela é conceituada dentro daquele aspecto cultural. Vocês já repararam como o pessoal do Sul fala, né? Como o pessoal do Nordeste fala, o pessoal do Norte, do Centro-Oeste. Nós temos muitas, inclusive, palavras diferentes, né? Regionalismos que são falados ali, porque é próprio daquela cultura. E às vezes quando você vai para outro lugar, você acaba tendo as diferenciações linguísticas ali, muitas vezes vira até motivo, enfim, de piada, né? Enfim, é engraçado, porque muitas vezes a própria mandioca, macaxeira, né? Muita gente chama aí de outros nomes também. Então há essa diferenciação linguística, mesmo dentro da mesma língua, né? Então isso tem a ver sim com aspectos culturais, linguísticos, de constituição daquele povo, toda a historicidade. Né? Políticas também. Então, gente, a nossa A é a que responde mais completamente a relação aqui da língua portuguesa com a Libras, tá? Então, por isso, o nosso gabarito letra A. Na 7, vamos lá, ele diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta as diferenças existentes entre a Libras e a língua portuguesa. Agora ele fala diferenças, tá? A Libras é uma língua uma modalidade visual espacial baseada na experiência visual dos surdos, inclui os classificadores. A língua portuguesa é oral auditiva, tem uma sintaxe espacial e a escrita é alfabética. Olha, eu sei que, né, às vezes a gente, na hora da leitura lá, acaba tendo alguns pensamentos adversos, mas, ó, até então, esta A tá bem redondinha, tá? Então, ó,
Ele fala que é uma modalidade visual espacial, às vezes ele vai usar visual motor, igual da lei, às vezes ele vai usar visual espacial, está certo igual, tá, gente? Não esqueçam dessa diferenciação. Baseada na experiência visual, o visual é o mais importante com certeza, né? Porque é a modalidade estabelecida. Inclui classificador, então esses classificadores que são elencados sim dentro da Libras, né? Para que se classifique a mensagem, o que está sendo dado ali. Então a língua portuguesa, ela é oral auditiva? Sim, né, gente? Eu preciso falar, eu preciso ouvir, senão quando vai para a escrita, ela tem a relação alfabética, que são os nossos códigos da língua, né? Que no caso é a segunda língua ali do povo da comunidade surda, tá? Então, lá no código escrito, né, nós temos os nossos símbolos, o nosso alfabeto, enfim, que é uma estruturação escrita, né? A relação da língua portuguesa, ela é oral auditiva, eu ouço e eu falo, tanto é que essa linguagem, ela é intuitiva muitas vezes para nós, né? Quando eu sou um bebê, né? Todos nós já fomos um bebê um dia, nós aprendemos a falar observando o nosso ambiente, de acordo com o nosso contexto familiar, cultural, e assim nós vamos ampliando a nossa linguagem. Ok, né? Quando estamos num ambiente que realmente incentiva essa comunicação, a tendência é que essa criança realmente vá ampliando essa relação comunicativa oral, tá? Mas isso é por observação, por convivência e realmente estruturando ali a relação cultural. Ok. E isso faz parte, né, da vida do ser humano. Já a linguagem escrita, a criança vai para a escola, precisa ser ensinada, né? Tem toda uma estruturação também. Então é uma relação simbólica, mas vamos pensar assim, mais complexa, né? Que a criança muitas vezes leva ali 1, 2 anos para aprender essa relação escrita. Então, claro, depende de criança para criança, mas tá bem bonitinha essa daqui. Na B ele fala que a Libras utiliza a estrutura tópico-comentário, valoriza a escrita alfabética. A língua portuguesa evita esse tipo de construção e atribui valor gramatical. Então aqui vocês viram que ele reduziu, né, a relação da língua portuguesa, por isso a gente elimina. Na C ele fala que a Libras não tem marcador de gênero e usa sintaxe espacial. A língua portuguesa tem marcação de gênero e sintaxe espacial, também não tem a ver essa estruturação aqui com a Libras. Ele fala que na D a escrita das Libras é alfabética. É alfabética, gente, né? Claro que nós temos a estruturação alfabética, mas como primordial, ela é visual espacial, visual motor, né? Assim como na língua portuguesa, mas ambas diferem na utilização de marcadores, tá? Na verdade, quem vai para a segunda língua ali, né? No caso, aprender o português escrito, ele vai utilizar a mesma simbologia, né? A mesma escrita, ok? Então, claro, né, gente? Porque senão não faria sentido a pessoa aprender um outro tipo de código, ficaria mais difícil. Então, aqui nós eliminamos a letra D, tá? Ele fala que a Libras é arbitrária, não tem marcador de tempo verbal, uma sintaxe linear. Vamos lá, vamos para o princípio. Se ela é gramatical, como que ela não vai ter relação verbal, né? E a língua portuguesa marca o tempo verbal, usa sintaxe linear e é icônica, tá? Então ele reduziu aqui a relação das Libras, tá? Então por isso o nosso gabarito mais completo e redondinho aí, que fala realmente das Libras certinho, é a letra A. Tá? É visual espacial, baseada na experiência visual. Nas outras alternativas eles deram uma viajada, né? Então, claro que a intenção é confundir mesmo, tá? As questões fazem isso, então você vai lembrar aí da estruturação mais completa. Na 8 ele diz, segundo Sanchez, a comunicação humana é essencialmente diferente e superior a toda outra forma de comunicação conhecida. Todos os seres humanos nascem com os mecanismos da linguagem específicos da espécie e todos os desenvolvem normalmente, independente de qualquer fator. Ok, então nós vamos desenvolver um tipo de linguagem. Vocês lembram lá da história do menino lobo, que cresceu na floresta, que aprendeu os sons dos animais? Ele não sabia falar a linguagem humana, digamos assim, né? Mas ele sabia fazer o som dos animais, porque era o ambiente que ele estava ali posicionado naquele momento. Então ele aprendeu a fazer isso, tanto é que ele nem sabia andar normalmente, né? Andava ali juntamente quase igual um animal mesmo, tá? Porque aquele ambiente proporcionava isso. Então é uma relação cultural, ele aprendeu a se comunicar? Sim, né? Mas de uma maneira que o ambiente proporcionou aquilo, tá? Então, gente, quando a gente vai para essa estruturação, a gente pensa que
o que vai depender para que nós tenhamos uma comunicação humana efetiva, né? Que nós nos desenvolvemos aí normalmente. Então, ó, o que vai levar em consideração? Se você já viu que o ambiente vai impactar, com certeza o cultural estará elencado, né? Porque vai depender da tua cultura. Se você é lá de uma comunidade indígena, você vai aprender aquela língua, né? O tupi, o tupi-guarani, enfim, as outras linguagens aí que existem, tá? As outras línguas que existem. Agora, quando a gente vai aqui, cultural, ok. Aqui ele fala na C, né? Cultural também tem aqui. E na E, ok. Nós já aprendemos que... Será que... O que mais impacta na minha relação cultural, além, né, a relação onde eu estou, onde, né, vamos para uma relação mais filosófica, enfim, é quando a gente pensa assim, que eu estou dentro de um contexto cultural e também o que? Perante uma sociedade que me proporciona aquilo. Então, eu estou dentro de um contexto social, independente de qual ele for. Então, o social também, né, estará elencado aqui. Então, eu tenho social aqui, mas aqui não tem cultural, então a gente elimina, né? Aqui também elimina, tem social. Onde tem social, gente, aqui não tem. Na C não tem, na E tem. Então, já estamos elencando ali a E como gabarito, tá? Agora, ele fala assim... aqui, né, racial. Por quê? Porque racial tem a ver com toda a estruturação, vamos pensar assim, do meu povo, né, da raça, de como essa linguagem vai se estabelecer. Então, independente de qualquer fator. Então, a ideia é justamente, ó, todos os seres humanos nascem com mecanismos de linguagem específicos. Então, independe de qualquer fator. Claro que tudo isso vai influenciar, né? O afetivo, o emocional vai afetar, o familiar, mas... Quando eu vou para a independência, né, quando ele diz, então eu vou aprender uma estruturação cultural, independente da cultura? Sim, social também e racial também, tá? Então todas aqui estão corretas quando a gente pensa nessa relação independente de qualquer fator, ok? Então tem que pensar para os dois lados, né? Eu dependo disso para ter uma estruturação linguística? Não dependo? Enfim, como que eu aprendi a falar? Então muitas vezes a gente vai para esse raciocínio para conseguir constituir aqui e entender a questão, tá? Então nosso gabarito, letra E. Da 9 ele diz o seguinte, ó, na 9 tá tranquilinha, né? Que há alguns anos definiu-se que a Libras deve ser adotada como um meio de comunicação objetivo e utilizado de forma ampla pela comunidade surda em todas as esferas sociais do Brasil. Qual foi o marco histórico que oficializou a Libras como língua de comunicação e expressão de surdos? E aí, você já viu aqui, né, que nós estudamos a nossa lei 10.436, né? Vimos alguns pontos, algumas questões sobre ela. Então está aqui, né? Que é a nossa lei de acessibilidade linguística, né, gente? Então nosso gabarito aqui, letra A, nem precisa ler as demais. Se você guardar só a estruturação inicial aqui da lei, você já responde questões de maneira assertiva, tá? Lei de acessibilidade linguística. A 10. Os dicionários e glossários digitais de língua brasileira e sinais libras oferecem uma ampla gama de benefícios que facilitam o acesso à língua e promovem a compreensão e o uso adequado dos sinais. Sobre esses recursos digitais, assinale a alternativa correta. Ok. Então, no dicionário, glossários, ele fala, né, da Libras. Eles permitem que os usuários consultem sinais e seus significados a qualquer momento, em qualquer lugar, contribuindo para a popularização da língua. Gente, um dicionário, para que ele serve? Tá? Independente do dicionário, pense de maneira ampla. B. Esses recursos geralmente excluem os vídeos demonstrativos, os sinais e ilustrações gráficas. C. Os dicionários digitais de Libras são suficientes para aprender a língua completamente? Só de pegar o dicionário já vou aprender a Libras? Será? D. Todos os sinais de Libras estão disponíveis nos dicionários digitais. E os dicionários digitais de Libras são atualizados instantaneamente com todos os novos sinais e mudanças da língua. Vamos pensar que o que está mais completo na relação quando a gente pensa sobre recursos digitais quando a gente vai para os dicionários. O dicionário, ele é um auxílio perante a aprendizagem daquela língua. Então, quero ver o significado de algo, eu vou lá e consulto o dicionário. Isso é para o nosso código escrito na Libras, que funciona da mesma maneira, né? Então, gente, o que acontece? Quando ele fala que são suficientes para aprender a língua completamente, não, né? Nós sabemos só de pegar o dicionário lá para tentar aprender. Isso não vai advir de uma relação completa. Vai ajudar?
vai ajudar e muito, mas não na sua completude, tá? Estão disponíveis todos os sinais? Não, né? Porque nós temos aí diferenças regionais, enfim, toda a linguagem em si, ela é uma construção, né, gente? Não existe, assim, uma estruturação que você fale, para sempre será assim. Não, ela é mutável, ela vai se modificando de acordo com a relação cultural, social dos povos, então realmente é uma relação construtiva, né? Ela é mutável, então por isso a gente elimina aqui a D. E aí ele fala que são atualizadas de maneira instantânea, não, são atualizadas aí conforme a necessidade, né? Mas não de maneira toda hora ali ter alguém atualizando, tá? Isso vai depender muito, né, do que é ofertado. Então ele realmente, você viu que eles extrapolaram aqui? E é aquilo que eu falei pra você. Às vezes eles reduzem, às vezes eles extrapolam. Aqui na B ele fala que esses recursos geralmente excluem os vídeos demonstrativos e sinais, não, né? A ideia é trazer uma estruturação de relação, vai depender de como esse dicionário é elicado, tá, gente? Alguns trarão uma relação mais demonstrativa, outros nem tanto, tá? Então aqui também não é a nossa relação completa. Na A, então sobrou o nosso gabarito letra A, né? Que fala que permite que usuários consultem sinais e seus significados a qualquer momento, em qualquer lugar. Isso mesmo, né? Então, esses recursos digitais servem para essa facilidade do dia a dia, contribuindo para a popularização da língua. Então, exatamente, né? Estou aprendendo Libras, por exemplo, né? Você aí que já foi, enfim, eu já participei de formações de Libras, né? Conforme a gente deixa de utilizar, a gente também vai esquecendo de alguns sinais, mas a ideia é manter essa língua viva, essa popularização que ele fala aqui, utilizando os recursos digitais como um dicionário, por exemplo. Tá bom? Então, gente, finalizamos aqui as nossas questões, tá? Eu sei que são bastante detalhes, mas é olhando realmente para a completude, principalmente da lei, tá? De como a linguagem se estabelece aqui na relação social, tá? Então, pensem que pode vir cobrando de você através dos autores, ou através da própria lei, ou através da própria estruturação das libras, tá? Ou pode vir até algum sinal ali pedindo a significância daquilo, tá? E é importante, enfim, que você continue a sua caminhada e estudando, tá bom? E conte conosco aí para isso, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau!